Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast. Hoje tenho convidados de honra. São dois irmãos que iniciaram aí uma trajetória incrível de sucesso. E é bem interessante conhecê-los porque já há um tempo eles estão com essa empresa e é uma empresa de segurança, de saúde, tudo voltado para empresas, para trabalhador, para trazer segurança, saúde dentro de uma empresa. Então eu tenho a honra de receber aqui hoje o Paulo Carrion junto com o Silvio, os irmãos da MSP. Sejam bem-vindos. Obrigado, prazer é nosso. Grato e é um grgrande prazer estar aqui com você, né? Nós estamos Obrigada, aí Paulo. já para apresentar algo que nós temos no nosso coração, que é uma missão, né? Eu falo que tudo que você faz é uma missão. Então Tudo nós é uma estamos aqui missão. para apresentar. E vocês começaram faz tempo, né? Começaram faz tempo essa missão, né? Já faz Silvio? alguns anos aí. Desde 2012 a gente está nessa caminhada aí, buscando essa evolução contínua, né? Sim, e nessa fazendo luta melhorias e colocando realmente o cliente bem posicionado dentro das leis, né? Poder atender, né, com qualidade, poder mostrar, compartilhar esse conhecimento e poder ajudar as empresas, ajudar os colaboradores. Um trabalho assim que satisfaz a gente, né? Sempre podemos estar evoluindo nesse processo. Sempre melhorando, né? Melhorando cada vez Essa é a mais. ideia, né, Paulo? Sempre estar melhorando, entregando produtos e serviços de qualidade. Sim, eu falo que buscar a perfeição, eu falo que não existe ser perfeito, mas buscar a excelência sim, porque eu falo não a perfeição, porque sempre há como melhorar. Sempre. E essa proposta minha e do Silvio é sempre buscar melhorar, buscando a excelência. Então, nós estamos cada vez mais, nós trabalhamos, reestruturamos. Então, nós estamos num tempo de reestruturação e que temos muitas novidades aí pela frente para que nós possamos suprir a necessidade do cliente e suprir a necessidade, de a todos, expectativa né? dele. A expectativa, Porque exatamente. quando as pessoas contratam algo, ele tem uma expectativa. E Sim. se nós superamos essa expectativa, aí está a excelência. Trabalho cumprido. Novidade sempre, né? Ô, Silvio, conta um pouquinho como é que foi lá no comecinho, em 2012, quando vocês tiveram as primeiras ideias, né? Você veio de uma parte mais técnica, né? Do TI. Foi você que veio... TI, foi o Paulo Sérgio. Isso. Ele veio com a expertise dele De mais TI. técnico, né? Sim, eu venho da área de TI, né? Sim. Trabalhei aos 15 anos, já comecei com começou TI. cedo. Né? E nessa visão era muito bom em analista de sistema, então eu chegava no local, na empresa, dessa administração, de gestão, e era técnico em contabilidade, trabalhei muito tempo na área de contabilidade e desenvolvimento de software, e fiquei aí praticamente 30 anos nessa gestão de empresa, mas eu sempre tinha algo que me chamava, né, para o desenvolvimento de empresa, de líderes, as pessoas, comportamental, porque eu acredito nas pessoas, no potencial delas. Né? Sim. E o Silvio já veio da área técnica. Da área da engenharia, né, Silvio? E aí vocês se uniram, já de cara já se identificaram com esse segmento, não é isso que a gente quer, ou foram desenvolvendo com o tempo? Não, na verdade, o que houve? Tudo aconteceu assim, meio que um imprevisto. Com o dedinho de Deus. Eu trabalhava na área do comércio. Sei. Nessa época. Aí foi onde que eu conheci uma pessoa que incentivou a fazer esse curso, né? Falou, vamos fazer segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Aí eu falei, não deu certo não tem porte para ser segurança. Eu falei, não, peraí, deixa eu te explicar. Segurança, ele foi me explicar certinho como que era. O que era a segurança do trabalho. E na época o custo era muito alto para fazer e o que eu ganhava era muito pouco. Falei, aí ele pegou e insistiu comigo, falou, mas você fica reclamando que você tá ganhando pouco, você não quer mudar de vida? Falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou. Eu vou vender meu carrinho.
Aí eu fui. Não, nem dava, porque o meu carro estava fundindo na época. E um detalhe que é o Adriano, né? Que é o comercial hoje. Que, né, o Adriano, o Adriano na época, ele chegou do Japão, né? Então, deu coincidência. Eu conheci ele na época, a gente trabalhou na mesma loja. E ele me incentivou a fazer esse curso. Sim. E eu fui fazer o curso, meio que assim, não estava dando muito tempo de estudar e era muito complicado, porque eu tinha que ir de bicicleta, e era assim, andava 10 quilômetros para ir, para voltar, mas eu fiz. Enfim, consegui terminar o curso. Aí depois de 2 anos, aí foi o Paulo Sérgio. Aí ele entrou. Não. Ele foi fazer o curso? Não, ele entrou para fazer o curso, não. Aí ele arrumou um serviço para mim na área. Aí tem uma empresa que era até multinacional, estava prestando um serviço, na época eu morava em Ibiraci, e tinha um engenheiro até conhecido meu que trabalhava nessa empresa, e ele me chamou para fazer um sistema para eles de controle interno. E aí ele comentou, né, que estava precisando. Aí eu falei, eu tenho uma pessoa, né, que formou. Na hora, né? E aí eu apresentei o Silvio, né, para ele. Ele foi lá, fez a entrevista e começou a trabalhar nessa empresa. Você ficou quanto tempo lá, Silvio? Então, nessa até foi assim, foi até engraçada a minha entrevista lá nessa empresa, porque eu trabalhava numa loja de departamento, móveis e elétricos. Sei. E na época até estava cotado para sair, para estagiar para gerente dessa loja. Só que nesse meio tempo, como o Paulo Sérgio intermediou, fui fazer entrevista com o encarregado da obra, e ele estava com a obra aqui próximo, se não me engano, em Jardinópolis. Aí eu fui lá fazer entrevista, nunca tinha trabalhado na área, eu formei em 2006, isso foi em 2008. Aí nessa época ele fiz a entrevista, ele perguntou, você sabe? Eu falei, alguma coisa eu sei, mas eu consigo aprender muito rápido. E como sempre, né? Todo mundo fala isso na entrevista. Sim. Mas você se dedicou, obviamente. Mas realmente. Mas uma coisa, só dar uma cortadinha aqui, porque o Silvio, ele tem uma questão. Se ele falar, não sei, mas eu faço. Sim. Eu consigo, né? Então, isso a vida inteira, em tudo, em todos os momentos, esse é um diferencial dele. Ele é muito criativo e muito dedicado também. Então, que ele pegar e falar, eu vou fazer, ele vai fazer bem feito. Então, não foi difícil, né, Silvio? Não foi. Assim, foi desafiador, com toda certeza, né? Eu sempre fui muito curioso, eu perguntava muito. Ou eu pesquisava, ou perguntava, ou ia atrás de quem sabe. Não tinha Google. Não tinha. Do jeito que é hoje, não. E nem IA. Não, muito menos. IA. Então, era na unha mesmo que a gente tinha que pegar. O que aconteceu? Eu conversei com o encarregado mais doido que eu ainda, falou assim, não, então faz o seguinte, isso foi numa sexta-feira, se não me engano, falou, segunda-feira você já pode pegar o ônibus, vai para Jardinópolis, aí foi Jardinópolis, vai para Jardinópolis, chega lá, vai ter um carrinho, um computador para você, então você já começa a rodar na obra. Eu falei, o quê? Assim já? Já caiu de paraquedas, da primeira obra. Aí eu peguei, fiquei pensando, estudei o final de semana, falei, será que eu saio para estagiar? De repente eu falei, o salário é compatível, tanto do gerente quanto o que eu ia ganhar. Eu falei, não, eu vou para segurança do trabalho. No final, eu fiz 2 anos fazendo curso, sim. Então vou arriscar. E acabou dando certo. Aí eu fui pegando informação, fui aprendendo a trabalhar na área. Aí, por fim, a hora que eu vi, já estava fazendo, arrumando alojamento, estava arrumando restaurante, estava fazendo segurança do trabalho, fazendo integração e fazendo todo o processo ali do andamento da obra. E eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa. Aí até foi quando eu casei. Depois que eu casei, ainda fiquei 6 meses ainda nessa empresa. Aí foi quando viajava muito. Sim. Aí eu já estava em todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso. Aí uma das últimas obras foi no Rio Grande do Sul. Então eu fiquei toda essa região aí fazendo adequação, visita em campo. Então às vezes era 6, 7 horas da noite. Falou, vai ter um desligamento em tal cidade. Corria à noite, era 400, 500 quilômetros. Era sábado, domingo, não tinha hora. Não tinha hora, né? E assim, aquilo pra mim... Você não era casado ainda, Silvio? Nessa época, não. Ainda não. Depois que eu casei, aí eu fiquei 6 meses ainda viajando, mas aí eu já chegou um ponto, falou, dá um jeito, vê o que vocês conseguem fazer pra mim, que eu não consigo mais viajar. Aí eu construí e vim pra Franca, né? Depois que eu vim pra Franca, eu fui querer sair da área. Fui trabalhar, mas eu trabalhei 20 dias... Olha o vento soprando para tirar ele. Justamente. Trabalhei 20 dias em
em outra atividade, é vender plano telefônico, né? Não tinha nada a ver. Aí só que é tão ruim que eu oferecia para Você não conseguiu vender, clientes. Não, vendi bem. Vendeu né? bem? O Silvio é bom. Só que né? eu oferecia para 5 clientes e deixava 20 currículos. Aí eu sei que de uma hora para outra foi chamado para 3... Outras empresas. Não, 4 entrevistas Sim. de segurança do trabalho. Das 4 entrevistas, eu fui selecionado em 3. 3 eu escolhi uma delas. E trabalhei na área, depois já não saí mais. Sim. Aí eu fui trabalhar na área de calçado, aí depois eu fui trabalhar com prestação de serviço. Depois de prestação de serviço foi quando eu conheci o tudo na área Dr. de Márcio. Sei. Que ele falou assim, eu tenho um cliente meu lá, que eu atendo, que eu faço exame para ele, não dá para você desenvolver o documento de segurança para mim, não? Aí eu falei, vamos conversar. Eu falei com o Paulo Sérgio, vamos conversar, vamos fazer isso aí, vamos trabalhar com essa Vamos montar uma prestação de empresa serviço, vamos montar. Pessoal, Aí mas antes da gente ideia. saber aonde o Paulo entra nessa história toda aí, vamos se apresentar, né? Afinal de contas, Paulo, você é casado, é francano? Conta um pouquinho aí, rapidamente, para as pessoas que não te conhecem. Eu nasci em Franca, fiquei até uns 3 anos, né? Que eu fui para fazenda, né, em município de Ibiraci. E Ibiraci, no município de Ibiraci, eu fiquei até um ano atrás. Então, eu fui até os 25 anos, eu morei na fazenda, né? Amo, né? A terra, os animais. Eu tenho uma conexão muito forte com isso. Com a natureza. Com a natureza. E, né, sou casado, já tenho 35 anos, né, e casei bem novo. E desde os 15 anos, né, quando estava começando a informática, tudo, eu já despertei que eu gostava de já algo... era da TI, né? Que estava começando, era aquela telinha verde, tudo, né? Nossa, aquele computador gigante. E depois fiz processamento de dados em 88, depois fiz contabilidade em 94 e fiquei nessa área, né? Eu tomava conta do escritório de uma fazenda, que era lá, a fazenda bem grande. E depois eu já fui para a cooperativa, onde fiquei 11 anos nessa cooperativa fazendo na parte de toda a contabilidade, de gestão ali administrativa e fazia a parte do sistema, então era tudo por minha conta, né? Falei, eu não sei como que eu dar conta de tudo. Mas a gente vai aprendendo a entender a empresa e os desafios são fáceis. E chegou um tempo, né, nessa área de informática, aí fui fazer a faculdade, ciência da computação, depois fiz sistema de informação, bacharelei em sistema de informação. Fiquei bastante tempo na área de desenvolvimento de software, depois saí da cooperativa e fiquei nessa área. Tinha minha empresa de software, né, que eu atendia as pessoas, as empresas. E aí teve uma época quando o Silvio, né, na época você estava na Unimed, né, Silvio? Quando o Márcio procurou. E surgiu surgiu essa oportunidade. Eu falei, eu tenho cliente para vender, né? E vamos montar uma empresa. Ele já tinha o curso, Ele tinha o curso, já tinha a experiência. Porque eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa lá do Paraná, que ele atendia o Brasil inteiro, né? Fazia a linha de transmissão e distribuição de energia e subestação também. Nossa. Então, na época, depois eles desenvolveram, mas na época eles trabalhavam com linha de 138 kV, eles montavam essas torres de transmissão que liga da subestação à cidade. Aquelas grandes, né? As usinas. Então, foi 2 anos e meio nessa atividade. Atividade de alto risco mesmo, era grau de risco 4. Com toda certeza. Não, e numa época onde a medicina do trabalho nem era muito conhecida, né? Ninguém sabia o que era, para que servia. Eu mesmo não sabia quando fui convidado a fazer o curso, né? E tem aí, como eu vi essa visão, eu sempre tive, desde os 8 anos, eu falava eu ia ganhar o meu dinheiro, ia ser independente, né? E eu morava na fazenda, eu saía para catar pimenta, né? Fazia Você tudo vendia que eu punha, as pimentas? Vendia, ganhava dinheiro. Então, eu tinha o meu trabalho, vamos supor, igual na fazenda, mas eu tinha vários outros negócios que eu acrescentava. Já era um empreendedor, né, Silvio? Eu ganhava mais do que no salário. Do seu salário da empresa. Então, quando eu vi uma oportunidade assim, né, quando eu vi, falei, não, Silvio, vamos montar nossa empresa, né? E chegou uma época... já tinha os contatos dele, né? E aí eu cheguei e falei, Silvio, aí ia ser, né,
MSP, né? Que seria eu e o Silvio e o Márcio, né? Então, o MSP veio de onde? De Márcio, que era o Dr. Márcio. o Silvio e o Paulo. Criativo. E aí o Dr. Márcio saiu do cenário Aí ele pegou e continuou no o M. momento, Por que falou, continuou o M? Falar, eu acho que vai complicar lá pra mim, não vai dar pra ser sócio de vocês, Aí não, não mas eu vou continuar Aí nós atendendo deixamos o vocês. M falando, então nós colocamos Maria, né? A nossa mãe, né? Aí é Maria, a Mãe Santíssima, né? Então Que continua aí aquela, o M. aí nós somos consagrados ali, né? Então nós temos a nossa espiritualidade que nos fortalece. E aí continuou o M. Falei, não vamos tirar, não, vamos permanecer. Deixa o M da E mãe. aí o Márcio, ele deu suporte até hoje, ele é o coordenador, médico coordenador, né, legal. parceiro, então ele Tá ficou junto com a gente até como hoje. médico coordenador até ele tá junto conosco. Que bom que ele não saiu, né? Continuou com porque vocês, né? Medicina e segurança do trabalho. Até as pessoas perguntam, fala, mas não era para ser MST? Eu falo, não, Nossa, MST não dá MST certo, não. não dá certo. Verdade, De jeito não. nenhum. Aí não Fala, funciona. fica o P mesmo. P de quietinho. Paulo e tá tudo bem, né? Mas na época, desculpa, na época que vocês começaram em 2012, a gente não ouvia muito falar sobre medicina do trabalho, né? Não. E hoje, como que essa questão está no cenário econômico, em todas essas questões aí atuais? Então, Como as pessoas veem hoje a necessidade da medicina do trabalho? mudou muito a Está nas visão, empresas. porque as empresas, elas estão descobrindo a necessidade e a importância da segurança do trabalho. Por quê? Antes, a segurança do trabalho era visto somente como um custo. Infelizmente, até hoje, alguns ainda vê como um custo. Só que por que você acha que aqueles grandes empresários multinacionais investem milhões e milhões em segurança do trabalho? Porque quando o empresário ele cria uma marca, aquela marca ela fica consolidada, aquilo é o nome dela. Você vê que um acidente do trabalho, um fato que vaza, um acidente fatal ou que ele mancha aquela marca da empresa. Então, as empresas elas estão vendo cada vez mais a necessidade da preservação da saúde do trabalhador, porque o afastamento é perca para a empresa. Porque a partir do momento que a empresa contrata um funcionário, é para dar lucro para a empresa. Entendeu? Só que quando um funcionário começa a ter muito afastamento, agora tem essa questão do fator psicossocial que está relacionado à doença, né? A doença mental relacionada Sim. ao trabalho. Então, eles estão focando muito, cada vez mais. Porque hoje, uma autuação, uma multa, é caro, fica caro para a empresa. Mas um acidente, um afastamento, uma mancha que fica na marca da empresa, o prejuízo é muito maior, é Pro resto da imensurável. vida, né? Um acidente fatal relacionado a um processo errado da empresa pode quebrar uma empresa, pode destruir a empresa. Então, é onde que aqueles empresários que continuam em evolução, que está crescendo cada vez mais, eles começam a ter uma atenção maior na segurança do trabalho. Sim. Então, hoje, porque antes, até 2021, existia um documento chamado PPRA, um Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que eles focavam nos riscos ambientais mesmo, químico, físico, biológico. Só que isso, o que aconteceu? Era um documento de gaveta, que as pessoas faziam, encadernava, punha na gaveta, depois de um ano ia lá para renovar. Com a mudança que teve de 2021 para cá, e a comunicação do E-Social, mudou tudo essa história. Porque agora, além de fazer a comunicação das atividades com direito à aposentadoria especial, dos exames, fazer o monitoramento dos exames, com a comunicação também para os órgãos do governo, entrou também a parte também do E-Social e entrou a parte do gerenciamento do risco ocupacional, que é o GRO, e o Programa de Gerenciamento de Risco, que agora tem uma atualização contínua. Até aquelas pessoas viciadas no sistema de PPRA, eles ainda falam, agora o documento pode ser vendido a cada 2 anos. Mas como que o documento tem renovação para 2 anos, se é um documento vivo, um documento que tem atualização contínua? Sim. Por quê? Tem mudança na norma, tem que atualizar. Sempre. Tem mudança de layout, tem que atualizar. Tem função nova, tem que atualizar. Tem mudança do processo, tem que atualizar. Então, como que a gente vai falar que a gente pode vender um documento com revisão para 2 anos? Se é um documento que hoje nem dá para imprimir, é tudo por via digital, porque tem constante atualizações. Por quê?
Primeiro, para poder desenvolver um programa de gerenciamento de risco, a gente tem que fazer um programa de gerenciamento ocupacional, que a gente faz esse gerenciamento mesmo para poder evoluir para o programa de gerenciamento de riscos. Entendeu? Então, é uma coisa assim, que as empresas, elas estão voltadas a atenção, porque isso aqui é uma coisa muito importante para a empresa. Isso é economia para a empresa, não é custo mais. Então, está mudando essa visão dos empresários. Sim. Passou a ser uma questão cultural, e não só mais assim, necessária, por questões, sei lá, quais sejam. Mas é obrigatório, hoje em dia, uma empresa resguardar o colaborador. E prevenindo acidentes, questões de saúde mental também. Tudo isso a lei tá assegurando, né, esse funcionário, né? A gente teve recentemente, um evento da MSP que trouxemos, aí eu tive o prazer de estar com vocês, para atualização da NR1, né? Sim. Então, vocês estão sempre trazendo essas questões de atualizações, né? Isso. E entregando para o cliente maiores informações atualizadas, né? Foi muito bacana o evento. Parabéns. Porque nós acreditamos muito nessa entrega de trabalho. Então, até lá, quando estava eu e o Silvio, né? Lá no começo, e até eu comentei, Silvio, nós vamos ter um faturamento de tanto, daqui a tantos anos, e nós vamos ser a maior empresa de Franca, região. Você acredita nisso? Ele, acredito. Acredito. Falei, isso aguarda, era meio difícil acreditar, né, Silvio? A hora que estava assim, já chegando, né? Quando nós estávamos chegando assim, falei, e agora, Silvio, você acredita? Eu falei, agora eu acredito. Agora e nós vamos muito mais, né? E hoje, que o Paulo é meio sonhador, né, Silvio? Ele é uma pessoa... Eu digo assim, a autoestima, isso é muito importante que a gente tenha tal, mas a confiança no que vai acontecer e a determinação é uma característica muito forte do Paulo, que eu observo isso. Ele te impulsionou a não desistir. Na verdade, o que acontece? Por quê? Da segurança do trabalho, foi muitos anos de gente trabalhar. Fala assim, mas teve sorte. A pessoa fala sorte. Também sorte. Sorte, na verdade, é o encontro do conhecimento, da oportunidade com o conhecimento. Porque se não tiver nenhum dos dois, não existe sorte. Pois é. E o que acontece? Paulo Sérgio até me falou isso, mas o objetivo, tanto meu quanto dele, nem não era questão de faturamento. Por quê? Sempre que as empresas entravam em contato comigo e começou a divulgar e um fala para outro, era porque eu nunca dei muita bola para essa questão de receber. Eu tinha aquele compromisso, tanto é que no começo eu trabalhava sábado, domingo, feriado, e muitas vezes eu trabalhei de madrugada, até vezes eu ficava até 4 horas da manhã ali para conseguir entregar um documento que era urgente. E hoje, assim... Com a graça de Deus, nós temos profissionais lá que estão seguindo essa mesma linha, com esse mesmo compromisso. Então, eles entenderam a ideia. Porque o objetivo não é nem questão do dinheiro. Ele vem como uma consequência, mas o objetivo sempre foi entregar aquilo que ele esperava. Sim. Eu sei que, assim, a gente não consegue estar 100% atendendo tudo. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande. Mas nós estamos trabalhando por isso. Então, essas inovações que o Paulo Sérgio vem falando, que a gente está fazendo algumas modificações, alguma alteração, porque essa é a nossa essência. Nós queremos atender o máximo possível de estar entregando 100% da qualidade, mais do que, às vezes, até o cliente esperava daquilo que a gente faz. Sempre entregar porque mais, né? Porque o que é o diferencial? Nós conseguimos entregar todo o processo de trabalho, a gente poder fazer uma análise da necessidade de cada um e poder entregar aquilo que ele precisa e mais um pouco, aquilo que ele nem sabe que ele precisava. Então, esse é o objetivo, sempre foi esse. Aí, a questão do faturamento, valores... Isso aí foi consequência. É uma consequência do que a gente buscava fazer. Sim. Tanto é que a gente trabalhou 4 anos perdendo. Depois do 4º ano, que começamos a empatar ali para poder trabalhar, mas foi na insistência mesmo. No início, né? Mas eu pensei em desistir. O Paulo Sérgio puxou minha orelha várias vezes. Porque não tinha jeito, tinha família para sustentar. Falei, ele estava lá, né? E eu tinha o meu trabalho ali, né? O outro. E aí eu não ganhava, mas colocava o dinheiro na empresa, né? E o Silvio
né? E o E Silvio... era o principal trabalho dele, então você estava dando um suporte. Isso, Sim. aí a parte financeira, toda a parte essa era minha, né, que é já da minha área, e ele ia atender as empresas, talvez, muitas vezes ele ia vender, ele ia fazer o levantamento, ele ia entregar os documentos, aí eu tinha pessoal, mas ô Silvio, mas me fala uma coisa, na sua empresa é só você? E o que é? Nós temos a nossa meta, eu sempre falo, inclusive quando eu vou contratar pessoas na nossa empresa, eu já observo muito se a pessoa está ali para trabalhar, eu oferecer o trabalho dela, ou se ela está ali pelo salário. Então, a nossa metodologia, nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos por entrega de valores. O dinheiro é sempre uma consequência daquilo do bom trabalho. Do bom trabalho. Então, é o resultado. Quando nós falávamos, nós vamos ter um faturamento X, aqui lá, porque é uma medida de valor que nós vamos entregar. Sim, então, um planejamento, né? São medidas, né? É a mensuração desse trabalho. Então, nós temos aí, hoje nós somos referência, né? Nós atendemos mais de 1.200 empresas, Franca e região, e eu falo que nós estamos no começo, né? Então, o nosso objetivo agora é ser referência nacional, né? Parabéns para vocês. Eu acho muito, muito interessante essas histórias de crescimento, né? Não só interior, mas de negócios mesmo, né? E a MSP, ela teve esse crescimento e hoje ela é reconhecida por todo mundo. Não só pela excelência do trabalho, mas por vocês mesmo que fazem a diferença, né? Vocês são responsáveis, são idôneos, então há uma credibilidade no que vocês entregam, né? A nossa busca, o que acontece? O nosso objetivo sempre foi em trazer as mudanças e as atualizações. Foi assim na época do E-Social, foi assim na época agora teve o recente, o psicossocial. Não, o psicossocial, a comunicação do conselho, do médico coordenador responsável da empresa. Foi na época do PGR, das mudanças que teve. Até hoje a gente vem sempre atualizando, buscando processo, buscando na fonte mesmo ali onde que é fiscalizado e onde que tem. Nós temos contato dentro da Ministério do Trabalho, dentro da Previdência, dentro do Sereste, porque nós estamos buscando informações com eles para entender melhor como fazer de uma forma mais segura para as empresas. Então, essa preocupação nossa sempre foi sair na frente para poder atualizar, trazer qualquer novidade que tiver, a gente ia trazer para as empresas. Essa sempre foi a nossa preocupação. Com o psicossocial agora, não foi diferente. Nós estamos estudando já faz algum tempo. Só que nós queremos entregar alguma coisa com prudência para os clientes. Porque ao invés de a gente poder sair na frente e entregar um documento que às vezes pode comprometer a empresa, dessa vez a gente preferiu estudar e analisar melhor. Mesmo porque agora teve essa prorrogação por mais um ano da obrigatoriedade, não que não seja obrigatório fazer, porque as empresas já foi instituída a lei, já é obrigada a praticar. Só que a cobrança mesmo, a autuação, ela foi prorrogada, mas o processo já foi implantado. Então, só que assim, quando a gente foi fazer o teste para poder aplicar esse processo nas empresas, a gente identificou que teve falhas no processo existente hoje. Vocês fizeram uma adaptação? Nós fizemos testes, nós aplicamos, porque tudo que foi feito ali remetia a uma possível doença mental que ia ficar documentado. E isso poderia ser tendencioso para as empresas, ficar tendencioso a qualquer atividade, afastamento, fator psicológico, poderia estar associado ao trabalho. Então, falei, não, vamos fazer uma coisa que realmente remete ao risco psicossocial dentro da ocupação dele. Sim. Então, nós estudamos algumas formas, nós estamos fazendo um teste com o sistema. Por quê? Porque nós não podemos não dar a possibilidade de apresentar uma situação que vai comprometer a empresa no dia da manhã. Por exemplo, a pessoa está com problema pessoal, separação, problema com filho, com esposa, marido. Quem não tem, né?
problema. E, né? de repente, ela vai lá, tem um afastamento e no documento dela está falando que está constando que a empresa tem que adotar alguma ação referente a fatores psicossociais. Certo. Só que aquele documento, ele está caracterizando. Então, de repente, a pessoa fala, mas eu adquiri isso no trabalho. E o documento está constando. Só que às vezes não é. É um caso isolado. Sei. Então, nós estamos fazendo uma situação de análise por grupo e por relevância. Aí é onde que nós, dessa vez, a gente falou, não, eu prefiro esperar, mas entregar uma coisa concreta e segura para as empresas. Mais assertiva. Isso. Então, nós conversamos, eu, Paulo Sérgio, aí nós vimos até um sistema de fora para a gente poder estar fazendo esse gerenciamento, um sistema que está sendo desenvolvido por terapeutas, psicólogos. Validado pela fiscalização do da trabalho, por psicólogos e advogados. Então, vai ser uma coisa assim, que realmente vai fazer uma análise correta que realmente vai remeter a uma doença mental relacionada ao trabalho. Não, então, porque já falar tá que tem teste. depressão, que está com probleminha, porque qualquer um pode hoje dizer. Justamente. Ou se o funcionário quiser falar que, de repente, prejudicar, falar, eu não gosto do chefe, não gosto do colega de trabalho, eu vou colocar todas as respostas aqui. Só que aí não vai ser uma resposta individual ou um fator individual, ele não vai remeter ao trabalho. Ele vai ter que ter um trabalho em grupo, em conjunto. Então, vai ter 3 tipos de peso. Um por pergunta, outro por grupo de relevância de pergunta e outro pelas funções. Pelas funções em geral. Certo. Então, ele vai fazer toda a análise. Só que ainda vai ter mais um fator. Ele vai ter a relevância de todos. Porque se uma função der uma relevância, mas a empresa em geral não der, ainda tem uma pontuação que pode ser considerada ali. Entendeu? Entendi. Então, realmente, ali a gente vai conseguir saber se aquela empresa está gerando um fator psicossocial. Sim. Nossa, muito mais complexo, hein? E sobre isso, a gente procura sempre sair na frente, porque é o interesse de entrega. Na época, quando entrou o E-Social, fazia tempo que nós estávamos trabalhando, estudando, preparando o sistema e curso. E quando foi sair, foi em 2022, né? Que foi começou em 2021, né? Com o grupo 1. Isso, aí o que aconteceu? Aí quando aquele comentário, aquelas dificuldades que todas as empresas estavam achando, não vai sair, eu falei, Silvio, agora é a nossa oportunidade. Enquanto os outros estão correndo, nós vamos correr ao encontro. E quando nós fomos a primeira empresa a entregar o E-Social. E quando isso aconteceu, os escritórios ficou sabendo, né? Aí foi uma loucura. Aí todo mundo quis fazer. Aí, pra você ter uma ideia, em 3 meses, entrou 600 empresas na MSP. Nossa Senhora. Vocês tiveram mesmo um diferencial, né? Nós buscamos... Vocês buscaram estar na frente. Porque o que acontece? Quando o E-Social, ele veio desde 2014. O que é o E-Social? O E-Social, ela é uma comunicação com o governo de fatores, assim, ele envolve a segurança do trabalho, envolve contabilidade, então envolve a previdência, então ele envolve vários órgãos dentro de um conjunto só. No nosso caso, dentro da saúde e segurança do trabalho, nós temos 4 eventos hoje, que é o evento 2210, que é aquele comunicado do acidente de trabalho, o evento 2220, que é referente aos exames ocupacionais, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco. Temos agora, recente, o 2221, que é o referente aos exames toxicológicos para os motoristas, que entra algumas categorias, não todas, tá? Se não me engano, são... não me lembro, mas em torno de umas 10 categorias. Eu preciso confirmar essa informação. E temos também o evento 2240, que é a parte da Previdência, que identifica atividades de risco insalubre que dá direito à aposentadoria especial. Então, são esses eventos que a gente comunica direto na plataforma do governo. Entendi. Esse é o E-Social. É uma forma de comunicação com o governo. Tem o E-Social. Então, antigamente tinha... Ô, Lineker, traz uma aguinha, por favor, para o Silvio, por gentileza. Acabou a água dele. Sim. E tem o tinha antigamente que... perdão. Tem o E-Social também, que é da folha de pagamento, né? Que é do registro da folha de pagamento, que eles lançam, os escritórios lançam.
E aí tem o e-social do SST, aonde essas informações são cruzadas. Entendi. Né? Porque aí é do ambiente de trabalho que eles realizam, os riscos, tudo, para tem que estar coerente, né? Porque se não tivesse, vamos supor, foi feito o registro dele e foi enviado para o governo. E aí, de repente, o governo não recebe essas informações do e-social do SST, da Segurança do Trabalho. Sim. Então, eles já podem atuar, as empresas, porque já está em aberto, porque quer dizer que não tem o programa, não foi feito. Então, ele está sujeito a atuações. É bem complexo esse negócio de segurança do trabalho, né? O pessoal nem sabe direito o que é. Mas, na prática, como isso funciona? Vocês... Tem um cliente novo, uma empresa, aí vocês fazem uma análise para ver como é que tudo funciona e depois começam a pontuar? Sim. Ver algumas questões que precisam ser adaptadas, melhoradas e sanadas? Hoje a gente trabalha em cima das normas regulamentadoras, as normas de higiene ocupacional e às vezes tem alguns casos que a gente aplica também a CLT. Da parte previdenciária a gente trabalha também com algum decreto, que é o 3048, e também a do E-Social, tabela 23, que é referente às atividades com aposentadoria especial. Como que é feita essa análise? Primeiro, o profissional nosso vai a campo, né, na empresa, visita a empresa mesmo. Depois do comercial já tem identificado toda a necessidade. Aí ele vai a campo, faz o levantamento dos riscos ambientais. Então, lá, quando ele vai fazer esse levantamento, ele faz o inventário mesmo dos riscos. Dentro desse inventário dos riscos, ele identifica todos os riscos ambientais e os outros ocupacionais, que no caso entra também agora com o programa de gerenciamento de risco, o ergonômico acidente. Porque no antigo PPRA que eu citei, era feito só químico, físico e biológico. Sim. Agora entrou o ergonômico acidente também. Inclusive, o fator psicossocial ele vai estar enquadrado dentro do risco ergonômico. E diante essa análise que eles fazem o inventário de risco, o que seria? Identificar os riscos na fonte, ali onde o trabalhador está operando. Ele vai fazer um mapeamento de todos os riscos, onde está localizado, qual o tipo de risco, qual que é a situação. E depois, dentro dessas informações que ele colhe, ele vai identificar a probabilidade de ter um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Dentro dessa probabilidade de acontecer, ele vai identificar, se acontecer, qual que vai ser a severidade. Então, ele vai fazer uma matriz de risco. Essa matriz de risco vai cruzar essas informações da probabilidade com a severidade. E se aquela matriz, aquela probabilidade com a severidade der um risco considerável ou alto, ali a gente tem que fazer uma ação em cima daquilo. Tem que agir. E qual que seria a ação? A ação, nós montamos um plano de ação. Aí nós identificamos as medidas preventivas, ali é identificado o prazo para poder ser concluído, quem que vai concluir, como que vai ser feito, o que fala a norma referente a isso. Então, aquele plano mesmo completo. Sei. Aí, esse plano, na verdade, é uma obrigação da empresa estar realizando. Então, a empresa tem que se comprometer em realizar esse plano de ação. E vocês cobram dela? Nós cobramos. Aí faz o gerenciamento de risco ocupacional, que é feito antes do processo e depois do processo. Claro. Então, porque cada plano que a empresa vai sanando, ele tem um processo de evolução. Certo. Se gerou um plano de ação, é aquilo que eu falei. Documento feito com 2 anos. Não existe. É muito porque tempo. A partir do momento que a empresa sanou, o documento tem que ser atualizado. Claro. Aí, por exemplo, teve uma mudança na norma, alguma regra, procedimento. A empresa tem que atualizar o documento dela, entendeu? Então, por isso que é importante sempre manter atualizado. A empresa tem, por exemplo, ela tem que nos informar qualquer mudança para a gente poder estar sempre acompanhando e atualizando para elas também. E aí, no caso, aí entra a importância do conhecimento técnico. Então, de toda a equipe. Hoje nós estamos precisando contratar mais até. Nós estamos com uma equipe de 30 pessoas e eles passam por constante treinamentos. Então, eles faz faculdade, muitos nós incentivamos, investimos, né, compramos curso, passamos. Nós também temos nosso tempo lá para nós, para fazer as formações, né,
lá Vocês dentro preparam, da empresa. então, o profissional para Isso. serem capacitados Então, da lá, maneira na verdade, a MSP correta. hoje é uma faculdade. Sim. Né? Então, as pessoas os técnicos fazem as formações, que falam legal. aqui vocês vão aprender. Nós vamos estar acompanhando, estamos comprando curso, nós estamos assim, nós passamos e fazemos um levantamento e colocamos assim aonde que nós devemos melhorar. Inclusive, né, eu como na parte de comportamental também, que tem a formação Master Training, Coach, PNL, né, nessa de liderança, em gestão, toda essa parte comportamental. Eu também passo um curso para eles, né, trabalhando também a saúde mental deles. Porque eu falo assim, hoje a nossa equipe é uma equipe totalmente diferenciada. E o nosso objetivo ali, que a nossa empresa, ela seja realmente referência humanizada. Então, nós damos toda a liberdade. Eu falo para eles, vocês têm toda a liberdade. Eu quero uma empresa, um trabalho muito leve. Eu só quero produtividade, comprometimento de cada um. Sim. E para que eu possa fazer com que eles estejam bem, né, psicologicamente e enfim, fisicamente. Eu trabalho muito com eles? O autoconhecimento. Esse é o segredo do psicossocial, de eliminar esse risco. É levar profissionais que trabalham com a equipe o seu autoconhecimento. Tanto a equipe como os líderes. Porque quando a pessoa, eu falo sempre, nada é com o outro, é comigo. Então, quando você trabalha e você, né, elimina ali problemas, carências e tudo mais, resolve questões internas. É o que eu falo, é por isso que eu falo, é sempre do interno para fora. Nos negócios em geral. Quando os líderes das empresas entender que é de dentro para fora e que nós estamos ali, é uma equipe comprometida, que um depende do outro, não tem ninguém mais importante do que ninguém. Sim. Né? Eu falo por Silvio, nós somos ali proprietários da empresa, sócio. Falo, mas nada é nosso, nós temos somente a graça que Deus nos deu de administrar aquela empresa. Né? E para isso nós temos que capacitar e com muita responsabilidade, porque existe vários colaboradores que dependem ali da nossa gestão. E quantas, né, hoje falo, nós atendemos mais de 1.200 empresas, que é responsabilidade nossa, e levando cada um na nossa equipe ser o melhor profissional para que leve o melhor resultado a cada cliente que nos atende, né? Sim. Então, que bacana saber, então, que vocês preparam esse profissional para estar em campo, Sim. né? Na verdade, o que acontece? O profissional, mesmo que ele já tenha alguma experiência, algum conhecimento, ele não vai chega pronto, né, não Silvio? vai chegar pronto. Ele não vai. Né? Então, ele passa, qualquer profissional que chegar lá, ele vai passar por um processo de treinamento para conhecer a metodologia. Por quê? Desde quando começou a chegar os primeiros profissionais, eu sempre procurei passar tudo aquilo que eu aprendi para eles, passar toda a informação. Certo. Informação não é pra gente. Parte técnica, essas questões, né? Porque toda a informação que eu tenho, eu procuro passar para frente. Por quê? Eu espero que cada um deles seja melhor do que eu. Porque a partir do momento que eu for melhor, já não tem como crescer mais. Então, assim, eu sempre... as pessoas que estão trabalhando lá, elas já buscam esse conhecimento, elas já buscam novidades. Então, eles acabam me ensinando muita coisa também. Então, ele falou, você ficou sabendo disso. Aí eu pego, corro lá, deixa eu ver como que é que tá. Aí já vou estudar e aí nós discute a informação e passa isso para o grupo. Então, esse é o processo de evolução que nós estamos trabalhando em cima disso. Até o Paulo Sérgio falou 1.200 empresas, mas já passou um pouquinho. Já passou um pouquinho, viu, Paulo? já tá mais. Eu falo hoje ativo, sim, mas se for falar de atender mesmo, aí já passou de 2.000 empresas. Então, o que acontece? Então, esses profissionais, nós estamos organizando. Até a Yala vai me xingar com a palavrinha que eu vou falar aqui. Se ela ver, ela vai ficar brava comigo. Mas nós estamos, porque eu falo muito planejamento. Falo, nós vamos fazer um planejamento para a gente organizar, porque ela está à frente desse processo, né? E por quê? Porque nós estamos fazendo uma estratégia para a gente ter um padrão de qualidade muito mais que... Porque o conhecimento superior a equipe tem. E o interessante é que isso que eu fui trazendo para o pessoal da parte técnica desse conhecimento, as pessoas que estão chegando, a nossa equipe já está treinando eles. Sim. Então, ele está trazendo tudo isso. Então, bacana. A pessoa, às vezes, ela treina 1-2 meses ali, de acordo com o desenvolvimento dela. Aí fala assim, não, agora você traz... O
processo que você está fazendo e nós vamos fiscalizar, ver se está tudo certo. Aí, quando a gente vai identificar as falhas, nós vamos trabalhando, vai pontuando e já pede para ele corrigir e fazer. Aí, aquelas falhas vai eliminando. Por fim, já chega, aí a hora que está completo mesmo, fala, não, agora você tá preparado, pode voar sozinho. Nesse planejamento, o que acontece? Como a nossa empresa cresceu muito rápido, né, num período muito pequeno, e cresceu muito rápido, né? E aí, o que eu falo, você passa pela dor do crescimento. Isso acontece em todas as empresas. Até quando um filho sai de casa, justamente. né? Então, nós estamos num período assim de reestruturação mesmo, de planejamento, alinhando todos os processos, criando a cultura organizacional, porque nós estamos a caminho para trabalhar a certificação do ISO que nós queremos implantar na empresa, né, que é o ISO 9001, que é a entrega de qualidade nos nossos serviços. Tem até essa questão dessa... A ISO também está presente? Já estamos trabalhando nesse projeto agora. E é interessante, porque a hora que o profissional fica pronto, aí é a hora que a gente começa a querer aprender. Eu falei, porque quanto mais eles aprendem, mais eles descobrem que não sabe nada. Tá igual eu, até hoje. Eu fiz engenharia civil e fiz a pós em segurança do trabalho. E na época, eu lembro que o curso que eu fiz de pós em segurança do trabalho, eu lembro que já tinha muita coisa desatualizada, porque as normas regulamentadoras, elas sofrem contínua atualização. Então, quando eu fui fazer o curso, até comuniquei, falei, tal texto aqui já não existe mais, a norma já mudou. Então, eu já percebi, como nós trabalhamos nessa área, a gente identifica sempre essas mudanças e trabalha em cima. Porque um profissional, quando ele fica preparado, fala, então você já está preparado, você já está sabendo fazer apreciação dos riscos, você está fazendo um inventário muito bom, porque é a base do trabalho. Aí já conseguiu fechar esse ciclo. Falar, agora você vai aprender perícia trabalhista, você vai aprender a análise aprofundada de quantitativa, você vai aprender a parte previdenciária, você vai aprender a parte de treinamentos. Então, ele vai escalando, né? Vai escalando. Só que é engraçado que cada profissional, eles se identifica numa área. Nós temos profissionais lá que por exemplo, nós temos 3 pessoas lá que é bombeiro civil. Só que tem uns que gostam de fazer o treinamento da trabalho em altura, espaço confinado, outros já gostam de primeiros socorros. Aí lá nós temos profissionais que gostam da parte de perícia, trabalhista. Então, cada um se identifica numa parte. Tem profissionais lá que gostam de treinamento e faz muito bem feito. Então, ali tá realmente uma equipe bem completa na área. E nós trabalhamos isso com eles, né, deixando com que eles identificando aonde eles gostam de trabalhar. Sim. Nós chegamos, conversamos, então eles têm todo acesso a nós, toda a estratégia que nós vamos montar, nós chamamos eles para fazer parte da ideia de cada um. Nós somos totalmente abertos quando eu vejo, isso daqui eu vejo que nós podemos melhorar. Então, nós somos receptivos às ideias deles e agradecemos para que eles possam também nos ajudar. E nós vamos analisar isso para que possa, de uma forma melhor, ser atuado, né? Sim, que ele possa ter um desenvolvimento profissional. E, inclusive, de acordo com o que ele gosta, na verdade, né? Inclusive, eu falo muito, né? Então, eu trabalho com eles, eu falo, independência profissional, pessoal, né? Como eu sou especialista nessa área comportamental também, falo, eu estou aqui para ajudar vocês. Sim. Independente se porque o pessoal... mas a pessoa tem que deixar o problema em casa e ir para o trabalho. Eu falo, não existe isso. Não é sempre assim, onde né? que... Não. Vou deixar onde vou deixar eu deixo o trabalho na empresa, tá dentro de nós. Né? Então, por isso que eu vejo, né? Lá eu até falo para eles, falo, eu incentivo cada um, nós damos um incentivo para eles fazer academia, né? Falou, você está achando, né? Eu oriento suplementação e tudo mais, porque falou, você está achando que eu sou bonzinho? Não é que eu sou bonzinho, assim. É porque se vocês melhorar a qualidade de vida de vocês, vocês vão trazer um resultado melhor. Claro, então, eu ajudo a vocês a vocês me ajudarem. Sim. Então, e para que a empresa venha a crescer e venha a ser a melhor empresa do segmento, eu preciso que vocês sejam os melhores profissionais. Os melhores, sim. Então, eu falo, nessa parte aqui,
eu tenho esses cursos aqui para que nós compramos que vocês podem fazer. Certo. E a hora que vocês fizerem o curso e apresentar, e vocês pegar essa qualificação, eu já reajusto o salário de vocês também. Tá vendo? Então, eu jogo a responsabilidade. Falei, eu abro a porta para vocês entrar aqui. Agora, se vai fechar ou se vai abrir novas portas, depende de você. Eu espero que você abra muitas outras portas. Porque se você ficar só com uma porta, você automaticamente vai estar fechando ela. Então. E geralmente as pessoas que não permanecem na empresa, é aquelas pessoas que não conseguiram evoluir. Né? E não ainda tem muitas pessoas ainda que desistem, né, Silvio? De todos os caminhos, né? Aquela frase, né, que é utilizada muito hoje em tempos difíceis, cria homens fortes, homens fortes cria tempos fáceis cria homens fracos cria tempos difíceis e vai um ciclo. E vai indo. E infelizmente nós estamos aí nessa época que está criando muito... tem muita facilidade. E as pessoas muita oportunidade. Mas nem todos querem. Estava comentando com as doutoras que atende lá hoje. Ela estava falando sobre os relatórios de acidente do trabalho. Quando ela pega um trabalhador CLT, por exemplo, ele vai lá, às vezes está com gripe lá, já pede atestado para afastar, porque ela atende também no plantão. Aí que ela fala que esse dia ela pegou um rapaz que cortou o dedo, corte profundo, né? E foi dar atestado. Falou, não, mas eu não preciso, eu faço prestação de serviço. Falou, mas aqui pode dar infecção, você não pode trabalhar dessa forma, que ele era pintor. Sei. Ele, não, eu preciso trabalhar, não tem jeito, aqui eu dou um jeito aqui, mas vou trabalhar. Então, é a diferencial. Por quê? Quando as pessoas têm a necessidade, ele trabalha. Agora, hoje, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando lá em área operacional, rural, principalmente rural. Fala assim, não, eu vou, mas eu não quero ser registrado, não, senão vou perder o Bolsa Família, o Bolsa Assistência, não sei o quê. Então, tá ficando muito fácil para as pessoas. Mas aquelas pessoas que realmente gostam de trabalhar, ela até relatou um caso lá que ela até achou estranho. Um rapaz novo, que trabalha registrado, precisava de um afastamento, ela falou, não, eu quero só hoje mesmo, porque não dá tempo de eu pegar o ônibus para voltar a trabalhar. Então, eu quero voltar a trabalhar amanhã já. Não quero que dê atestado para mim. Você vai falar, um caso raro, ela até admira, deveria ser comum. E um jovem ainda, mas né? Não, então, jovem ainda. Aí ela falou, mas é uma coisa assim, que tá realmente, as pessoas estão demonstrando muito interesse. Tanto é que lá na empresa, quando a gente vê esses profissionais que gostam de estudar mesmo, de aperfeiçoar, crescer... Os comprometidos, interessados. O Paulo Sérgio falou o Paulo pega na hora, esse daí né, Paulo? merece, esse daqui ele chega, o reajuste, ele nem só falou, veio errado meu salário. Muitas vezes eles falam, né? É um porque bônus. Geralmente lá, eles não pedem aumento, né? Sei. Aí eu vou lá e eu fico observando, analisando. O comportamento, desenvolvimento, né? E aí eu vou lá e reajusto o salário deles. Mas veio errado. Falei, não, você mereceu, né? Você fez por merecer. Então, quando eu faço a entrevista com eles, e aí eu falo, você vai entrar na empresa, né? E você vai ser... A empresa contratou você, né? E você vai... tá trabalhando aqui. Aí você sai lá fora e eles perguntam, para quem você trabalha? Aí eles falam, para a MSP. Legal. Então, você vai trabalhar o mês inteiro, chega no final do mês, você recebe o seu salário e aí você devolve o salário para a MSP. Ele, não. Vai com quem que fica o salário? Vai comigo. Mas você disse que trabalha para a MSP? Então, você trabalha para quem? Você trabalha e dá o dinheiro para a empresa, então, né? Não, eu trabalho para mim. Então, se você trabalha para mim, e quem é o seu cliente? Seu cliente é a MSP. Para quem você está prestando o serviço. E aí, então, você tem que dar o melhor. Porque você tem que agradar o seu cliente. O seu cliente, que no caso é a MSP. Então, você está trabalhando para você. Você está... E aí eu falo, e você vem aqui, faz um excelente trabalho, faz uma excelente entrega do seu trabalho, e aí você espera, você espera que a MSP vai te dar valor. Falei, claro, né? Falei, não vai te dar valor. Aí eu confundo tudo. O Paulo fica assim. Mas como assim? Falei, não vai, porque o valor quem vai gerar é você. Você gera o seu valor. De ver as né? coisas, então, né? você gera o seu valor. A MSP vai reconhecer o valor que você gerou, mas ninguém pode gerar valor para você se não é você mesmo. Se não é você mesmo.
E mesma coisa a MSP. O que ela busca fazer? Gerar valor para os nossos clientes. Então, quando nós trabalhamos ali, o que nós fazemos, falando, nós não trabalhamos por dinheiro. O dinheiro é uma consequência dos valores que nós entregamos. E aí, o que nós fazemos, nós estamos falando aqui, o que nós fazemos, nós acreditamos realmente. Porque eu falo assim, eu posso estar cheio de problema, mas quando eu estou ali na empresa, para mim é uma terapia. E então, porque nós gostamos, Silvio ama o que faz, eu amo o que faço. Então, nós trabalhamos missão. Por amor. Por a missão, propósito. Então, por amor. Então, é uma missão que nós estamos fazendo. E para isso, nós temos que ter o nosso diferencial. Nós trabalhamos, o que nós falamos, é aquilo que nós acreditamos. Nós temos que melhorar muito, muito, muito. Todos nós. Né? Nós vamos melhorar e nós estamos nessa busca constante de melhorias, de equipamentos, que vai realmente, aquilo que nós estamos entregando para o nosso cliente, nós queremos falar, ó, eu fui atendido pela MSP e eu estou seguro e tranquilo. Nós temos, que eu falei, existimos falhas ainda devido a essa dor do crescimento, mas a nossa preocupação é ajustar. Então, nós estamos investindo, nós falamos, mas e o lucro? Tem hora que é comprometido no investimento. Sim. Nós estamos jogando ele no investimento para que nós possamos fazer essa plantação muito bem feita, que amanhã todos vão colher os frutos. Bons frutos. Bons frutos, todos. Eu, o Silvio, a equipe e os nossos clientes. Porque o que acontece? Bacana. Hoje, por exemplo, o trabalho é um trabalho que as pessoas, muita gente que às vezes trabalha com prestação de serviço, nem eles se deram conta da complexidade do processo. Hoje nós temos os equipamentos, todos equipamentos atuais, de última geração, aqueles que faz análise de tanto trabalhista quanto previdenciário, sempre mantendo a calibração. Nós temos o cuidado de fazer calibração dos equipamentos antes de começar a atividade e depois que termina a atividade. Qualquer alteração que está, nós mandamos equipamento para revisão, manutenção. Os veículos também, nós sempre temos cuidados em manter eles seguros. Qualquer alteração que tem, nós já mandamos para fazer as revisões. E assim, é o compromisso que nós temos não só com as empresas, mas também com os nossos profissionais. Claro, e sim, sempre eles pedem a vocês. questão dos computadores, com ajuste, monitor, também para trabalhar de uma forma mais confortável, as cadeiras que atendem às normas. É um cuidado que nós temos que começar dentro de casa, né? E é interessante, até um cliente falou assim, mas vocês fazem, não tem como vocês dar um desconto nessa mensalidade? Um dos clientes nossos fala, faz o seguinte, que dia que você vai estar em Franca? Aí ele falou, você vai estar mais tranquilo. Falou, tal dia. Dá um pulinho lá na empresa, vai tomar um café com a gente lá. Aí ele foi lá tomar um café, né? Falou, vem cá que eu vou te mostrar aqui. Fui lá no prédio da medicina, mostrei como que funciona tudo. Chegou lá no segurança, falou, isso aqui faz isso, aqui é onde que a gente manda o e-social, aqui é onde que a equipe técnica trabalha, aqui é a parte do cadastro. E foi mostrando tudo a empresa. Toda a estrutura. Aí de repente, mas tem razão de vocês cobrar esse valor aqui agora que eu entendi como funciona. Falei, então, a parte que você vê o nosso profissional no campo é só a pontinha do iceberg. É a cerejinha do bolo. Porque hoje o que acontece? Nós temos o cuidado, igual essa semana mesmo, a gente foi fazer uma defesa para uma empresa de um laudo pericial, onde o perito, ele simplesmente colocou uma temperatura lá, não pôs especificação, calibração do aparelho, não pôs nem o histograma, que é um aparelho antigo que ele fez a análise, não tinha prova nenhuma. De repente, o nosso profissional lá levou o nosso equipamento mais novo, que já emitiu um histograma, que já estava com certificado de calibração, que a gente anexou junto ao laudo, e colocou o tempo de medição, tudo certinho. E fez a impugnação, e deu um resultado diferente do laudo do perito. Óbvio. Então, como que a pessoa vai se basear num processo antigo? Então, hoje mudou muita coisa. Isso. E aí, você entra o nosso logo. Né? O que é o nosso logo? Bonitão, inclusive. É um escudo
né, de proteção, e as asas, que é o do anjo, né, que é um escudo de proteção que nós estamos sendo são anjos da guarda. anjos da guarda daquela empresa, né, em geral. E, né, isso aí partiu da ideia lá inicial do Silvio, né, do anjinho lá, né, e aí nós fomos trabalhando nessa logo, aonde ele significa, né, nós somos proteção. Proteção e liberdade, porque as asas também, sim, né, a liberdade, tem então, isso também, né? E que seja leve, né? voos. Então, é o que eu sempre falo na nossa empresa. Tudo que a gente vai trabalhar, nosso trabalho tem que ser leve. Falo direto lá, ontem mesmo eu estava, né, reunido com eles lá, falei, ó, o trabalho tem que ser leve. Tem que ser leve, gente, né? não Nós adianta. passamos 8 horas, né, mais do que passamos com a família, dentro da empresa, no trabalho. Então, isso daqui é um propósito e tem que ser muito leve. Hoje a pessoa, às vezes, elas tem alguns ainda têm a mentalidade de segurança do trabalho que é só para identificar se o funcionário está exposto a acidente. Sei. Mas não é. Hoje, isso é uma análise por exemplo, muito rasa, quando né? Uma empresa ela ela quer desenvolver, passar para outro nível, o que ela busca? Uma certificação com uma certificadora. Ou credenciamento, ou certificação. E esse trabalho de todos os processos para liberação, nós temos os profissionais que fazem auditoria para essa certificação e todo o processo que envolve saúde e segurança do trabalho, nós conseguimos atender as empresas para poder ser certificadas e credenciadas nesses órgãos para poder fazer exportação, por exemplo, café, fazer certificação para ter a bebida especial. Temos a parte também desse acompanhamento da perícia. Temos a parte de treinamento para qualificar os profissionais para cada tipo de atividade, conforme as normas. Temos essa parte por exemplo, do monitoramento da saúde do trabalhador, que além de identificar alguma possível doença ocupacional, também preserva a empresa. Por quê? Para identificar que ele não está entrando com algum vício. Sim. Você entendeu? Então, isso, nós temos tudo documentado lá. São documentos que nós temos que ter arquivado aí por 20 anos. Então, nós temos tudo arquivado lá que, quando tem, por exemplo, o nosso objetivo é a preservação da saúde do trabalhador e o bom andamento. Só que nós trabalhamos também em defesa da empresa. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem muita má-fé hoje. A pessoa fala, porque eu tenho direito de adicional. Igual eu já escutei falar, eu quero que me muda de setor, porque aquele setor lá tem direito adicional. Você gostaria de trabalhar se tem direito... se tem direito ao adicional, é porque ele está trabalhando sobre a condição que pode causar danos à saúde dele. Então, o que vale a saúde do trabalhador? 300, 400 reais a mais? É por isso que eu falo, não trabalhe por dinheiro. Trabalhe por entrega de valores, né? Sempre. Aí, o que acontece? Por que hoje tem aposentadoria especial? Com direito de redução ali, com 25 anos de contribuição, 20 ou 15 anos? Porque já foi identificado em estudos que a pessoa vive esse tempo a menos. Então, a Previdência vai pagar menos, porque a pessoa vai viver menos. Então, se a pessoa ficou exposta a um agente salubre, que deu direito à aposentadoria especial, é preocupante. Ali significa que está na estatística de viver menos. Pois é, e por isso a diferença dos salários noturnos, né? Justamente. Isso mesmo. De cheiros, de calor, de objetos que possam machucar, som, né? Isso. E aí vocês deixam a empresa toda certificada, toda bonitinha e tal. E quando ela sai da linha, o que vocês puxam a orelha de quem? A gente avisa. Nós avisamos para ele. Falou, ó, vai dar ruim uma hora. Não continue fazendo porque, assim. Ó, mas isso é autuado, Paulo e Silvio? Vocês documentam que ele não está legal. A documentação é justamente nesse plano de ação. Nós falamos assim, ó, isso daqui está errado, lá no início. Você tem um prazo para poder concluir. A empresa, de repente, a gente foi fazer uma revisão, a empresa está da mesma forma. Então. Aí nós avisamos, ó, qual que é o risco? Acidente do trabalho, você pode sofrer uma fiscalização, tanto do Sereste quanto do próprio fiscal do trabalho. Bolso. Visita de fiscal do trabalho, denúncia, reclamação trabalhista,
auditorias de fiscais que eles pegam por ramo de atividade. Então, eles estão expostos. E agora também o governo está sabendo tudo que eles estão fazendo. Inclusive, obrigado. Inclusive, quando tem atividade com direito à aposentadoria especial, nós estamos informando agora até a contabilidade da empresa. Por que nós estamos fazendo isso? Porque quando tem trabalho com uma aposentadoria especial, eles têm que recolher uma alíquota diferenciada. Se eles não tiverem enquadrado no Simples, ou no caso, fazendo full rural. Aí, nesse caso, não precisa, mas de qualquer forma tem que comunicar. Porque o governo ele quer saber se aquela função dá direito à aposentadoria especial. Então, são vários fatores que ele está exposto que pode, a qualquer momento, ele receber uma autuação, ter que pagar uma indenização e vários outros fatores aí que pode até acarretar um prejuízo, de repente, até fechar uma empresa. Com certeza. E você vê que, eu falo assim, eu até falei ontem para o cliente, né? Falei, analisa esse valor e a proteção que nós vamos estar trazendo para vocês. Eliminando os riscos, né? Que vocês estão ações judiciárias. E analisa esse valor perante a sua empresa, o quanto você investe nos seus colaboradores, né, em salários e tudo mais, e despesas. Analisa, isso aqui é irrisório. É irrisório este valor devido ao que ele vai te proporcionar. Isso aqui é um investimento muito baixo. A segurança da sua empresa. Não tem, se você for ver, é irrisório. É claro. E o retorno que vai trazer aqui lá para a empresa. Então, quando eles olham, é por isso que nós estamos fazendo um trabalho e nós vamos trabalhar bem nesta linha, né? Nós vamos montar, já estamos previsto um novo workshop, né, direcionado para RH, para empresários, psicólogos, conscientização, né, dos departamentos profissionais, também. conscientização. É esse nós queremos fazer. Legal. Essa conscientização da importância de um trabalho ser feito corretamente. Perfeito. Porque não adianta uma empresa for lá, quer economizar, ver, né, a questão de preço, vai lá, faz um programa, né, de segurança do trabalho lá, mas de repente ela vai ter uma grande surpresa. Por isso que essa contratação de profissionais habilitados que realmente está fazendo para segurar eles, para trazer essa proteção, fazer com que eles estejam em dia, né? Porque precisa analisar muito isso, porque o que é? Os profissionais, as empresas, você vai lá, tem muitos empresas idôneas aqui em Franca, né? Da nossa, né, que são concorrentes nossos do mesmo segmento aí, que tem capacitação, sim. Né? Agora, é isso que as empresas precisam olhar bem, conhecer realmente o trabalho que eles estão fazendo, eles vão me proteger, vai me atender. Porque é isso, porque de repente você vai ter uma grande surpresa lá na frente. Você acha, porque o empresário, o RH, ele não tem esse conhecimento se os documentos estão certos. Por isso ele precisa analisar, investigar se realmente aquela empresa que eu estou contratando, ela realmente tem capacitação para me atender e me trazer segurança. Se você vai no médico, você está com um problema de saúde. Você confia Você vai no médico, você vai em qualquer médico, ou você vai pegar uma que tem referência. Um médico, você não é simplesmente uma indicação, é uma referência, porque é a sua saúde em jogo. E no caso ali nosso, é a empresa, é a saúde da empresa e de seus colaboradores que estão em jogo. Exatamente. Eu achei interessante uma colocação que o Adriano fez para uma empresa. A empresa fala, não, porque dá um desconto para mim, que esse valor aqui não dá para a gente fechar, não. Aí o Adriano estava lá dentro da empresa e falava, vem cá, essa máquina de café que você tem aqui, é sua ou você aluga? Não, isso aqui é alugado. Falei, você tem os cafés, eu vi que aqui tem cappuccino, tem tudo. Quanto que você paga nessa máquina? Ele falou, tanto. Eu falei, pois é, essa máquina aqui, ó, tá mais cara, você tá pagando mais nessa maquininha que você tem uma equipe de 30 pessoas para te atender. Fala, não, vai, fecha. Deixou eles em saia justa. Justamente. Claro, convenceu. Quando você fala, isso é caro, você fez a análise do que isso vai te proporcionar, o que é caro e o que é barato.
É isso. A gente não pode analisar preço, né? E sim, valores, né, Porque o Paulo? que acontece? A pessoa vai lá, faz um seguro de vida, paga um seguro de um carro, por exemplo. O cara tem um carro lá de 100 e poucos mil, paga lá, sei lá, 6 mil de seguro, um exemplo. Aí ele paga 6 mil de seguro no ano. Só que o carro custa ali, vamos supor, uns 150, 170 mil. E quanto que custa a empresa dele para ele pagar, às vezes, menos que isso? Entendeu? Não é todo Porque mundo a que faz empresa esses é o cálculos. sustento. A empresa é realmente aonde que ele está pagando para se assegurar. Para dar todo o suporte familiar, enfim. Justamente. Por isso. Teve um Né? cliente, eu lembro que até teve um cliente uma vez, e até ele me falou depois. Eu fui lá, falou, ó, eu vi alguma situação de risco, o pessoal trabalhando. Aí eu parei lá, eu conheci ele, falou, ó, você precisa regularizar a parte de segurança de trabalho sua, você já tem? Falei, não tem não. Mas aqui não precisa não, nunca veio fiscal aqui. Falei, mas não é só isso. Falei, aqui eu tô vendo uma situação ali, de repente, eu não sei, ele tava corrido, me virou as costas, deixou falar. Falei, tá bom, então eu tô quieto, né? Aí, de repente, passou alguns anos depois, ele procurou, a gente tá prestando serviço para ele. Aí ele foi me relatar, falou, nossa, eu tive um acidente lá, infelizmente, teve um fatal lá, no trânsito. E até hoje já gastei mais de 1 milhão nisso e tomei um tanto de multa lá, já usei seguro, já usei tudo quanto é coisa. Se eu tivesse feito lá atrás, quando você me falou, eu não estaria gastando tudo isso que eu estou gastando hoje. E o problema, né, e nem é o gastar. É tudo, E o fatal. né? E a vida da pessoa. Há uma vida em Não tem preço. Justamente. Não tem preço, Nesse uma caso, família, né? Nesse Não tem caso preço. foi uma fatalidade mesmo, porque foi um acidente de trânsito que, mas poderia acontecer. A fatalidade Mas, acontece, e se fosse um acidente referente a procedimento inseguro dentro do trabalho? Então, sei lá, Que acontece Que fatal, muito. que eu já, assim, não presenciei, mas, por exemplo, uma obra que eu acompanhei dessa empresa lá no Rio Grande do Sul, o tempo que eu fiquei lá, até o gestor das obras em geral lá, que estava montando a barragem, ele até me cobrou, falou, mas se você precisa trazer esse documento assim, assim, assado, eu quero esse documento, relatório bonitinho. Aí eu pegava, às vezes não levava. Só que eu estava sempre rodando todas as frentes de serviço ali. E eu chegava lá, de repente eu passava de carro, via um cara subindo sem cinto, já mandava mensagem, falou, ó, vê seu funcionário subiu sem cinto, falava para o encarregado, seu funcionário subiu sem como é que eu cinto vou te aí, dar um documento? depois você já anota o nome que já dá uma advertência para ele. Mas onde você viu? Eles nem viu passando, né? Eu tava todo o tempo todo. O tempo que eu fiquei nessa obra foi 2 meses. Teve um acidente de um rapaz, um motorista até que estava onde que não poderia ficar, na área de risco, escapou um cabo, bateu na sobrancelha dele, ele teve um corte sim. Aí abriu as obras no estado de São Paulo e voltei para o estado de São Paulo. E aquele gestor da obra não gostava de mim de jeito nenhum, porque eu não trazia os relatórios que ele pedia. Aí eu falei, relatório não salva a vida, não. Eu tô lá em campo, Ele quer só um documento, né? Aí foi outro técnico para lá, que aí ele deixou, trazia os documentos tudo bonitinho. Só que, infelizmente, teve 6 tipos de acidente. 5 com fratura e um fatal. E era uma empresa de construção civil? A linha de transmissão e distribuição de energia, né? Então, quer dizer... Que é muito perigosa, né? Porque o tempo que ficava fazendo relatório não dava para fazer o acompanhamento. Não, então... Como que você vai dar um documento se Então, você está vendo coisas erradas ainda? Aí a questão da prioridade. Sim. Prioridade. Essa empresa até eu gosto muito, assim... eu trabalhei nela e eles insistiram, depois que eu saí de lá, até já tinha começado a MSP, eles me ofereciam o dobro, para você ter ideia, ofereciam o dobro do piso do técnico hoje, para mim voltar. E eu não ganhava dinheiro. Mesmo assim, você continuou. Eu fiquei... Não deixei isso aí, não. Deu vontade, eu quase fui, viu? Eu imagino. Porque eu precisava sustentar não é a família, fácil, mas eu tava fazendo o que eu gostava, mas não tinha dinheiro para sustentar. Falei, confia, Silvio, confia que vai dar tudo certo. Não e é engraçado que na semana, eu cheguei até, para te falar a verdade, eu cheguei até a pegar o carro para ir comprar passagem para mim, para Maringá, né, que a empresa era de lá. Aí no caminho, alguma coisa deu errado, falou, espera um pouquinho, espera mais 1 ou 2 semanas, porque eles fizeram a contratação de um técnico aqui que não era para ter contratado e eu quero que você venha. Falei, ufa, deu aquele alívio, sabe? Aí, nesse meio tempo, começou a aparecer, a gente conseguiu fechar com 5 empresas, não ganhava dinheiro, não.
mas investindo deu um ainda. gás novo. Aí eles sim. ligaram, falaram, não, pode vir que agora tá tudo certo. Eu falei, não, agora não vou mais não. Não vou mais não. Olha que Mas semaninha isso, importante que foi, justamente. né? Então, eu falo assim, não, É o propósito. quando as coisas é para acontecer, ela acontece. Não existe coincidência. Não existe. Não existe coincidência. É como existe o acaso. dissemos no começo do programa. Justamente. Então, nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Isso é uma Já mensagem, né, que Isso. você sempre deixa, Isso, nós precisamos acreditar no nosso sonho. Se você tomar posse de ser aquilo que você quer ser, você já toma posse hoje de ser aquilo que você quer ser amanhã. E é isso que é a nossa missão. Nós já tomamos posse. E eu falo que a vida é muito simples. O difícil é ser simples. É isso mesmo. E nós precisamos aprender a ser simples, e na simplicidade você alcança os seus sonhos. É isso, Silvio? Você concorda com ele? Em grau, número e gênero? É, porque eu fiz parte disso. Você viveu isso, né? Vivi isso, com certeza. Então, a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo, o pessoal que está nos absorvendo aqui todos esses conhecimentos técnicos e também muita coisa de vida, né? Isso aí a gente não vê em qualquer lugar, não tem livros de muito acesso, né? Que a gente tem oportunidade de ouvir tudo que vocês disseram, né? Essa maneira como vocês tratam os colaboradores, né? Isso aí para mim, é o grande diferencial da MSP. Sim. Eu já tive a oportunidade de conhecer vocês há algum tempinho atrás, bem pouquinho tempo, né? Mas a gente já ouvia falar todo do trabalho de vocês. Então, eu sou super fã da empresa e eu acho não, as empresas que estão nos assistindo que ainda não têm essa proteção para o seu colaborador, para os seus equipamentos, para as famílias de quem trabalha, porque se aquele trabalhador está lá se dedicando, tal, e se acontece alguma coisa com ele, tem toda uma família comprometida. Então, eu parabenizo vocês pela empresa, pela ideologia, pelos propósitos, pela maneira de trabalho. E quero que você deixe uma mensagem, então, para nossa câmera frontal, para as pessoas que estão nos assistindo. Silvio. Então, a mensagem que eu deixo é aquilo que eu falei antes. Sempre faça aquilo que você gosta. Vai ter desafios. Mas qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu foco? O que você está buscando? Aquilo que você está buscando é aquilo que você vai conseguir sucesso. Só que assim, você não vai conseguir do dia para a noite. Isso é uma coisa assim, que você vai ter que trabalhar e evoluir. Porque a partir do momento que o seu foco deixa de ser aquilo que você gosta, ali você já está com outros objetivos e começa novamente do zero. Então vai ter desafios, só que seu teste é aquilo que você vai conseguir superar. Então, se você conseguir superar todos aqueles obstáculos que vai aparecer e sempre aparece, não tem outro resultado no seu sucesso. Então, é sempre cuidar, é você ter amor naquilo que você faz, independente de questões financeiras, igual nós dissemos aqui, que é uma consequência daquilo que você faz, aquilo que você ama, porque aquilo você se torna referência. Quando você espera, que você entrega aquela qualidade como se fosse para você, ali não existe marketing melhor, porque o boca a boca as pessoas entendem que você conseguiu suprir a necessidade delas, e aquilo você já está um diferencial, e esse diferencial é reconhecido pelas pessoas, é reconhecido cada um vai passar uma mensagem para outra ali, mas assim, é onde que você consegue evoluir sem perceber que está evoluindo. Tranquilamente. Tranquilamente, justamente. E assim, é insistência e melhorias contínuas. Sim. Não ficar acomodado naquele... Se atualizar, naquele sisteminha ali que já está pagando as contas, né? Muda muito. Não, mais. O conhecimento que eu tinha quando eu comecei, hoje já não serve de mais nada. Não. Entendeu? Foi só a base, né? Foi a base, justamente. E o Paulo, que segurou na sua mão e falou, vambora, você não vai não, você Não fica. Não, mas assim... Não deixa. Eu sempre fui meio... Assim, eu avançava demais. O Paulo Sérgio sempre me segurou. É? Tinha hora assim, tinha falar hora que assim... tinha que segurar. Tem Ele hora que segurava e vai, falava, pior que vamos empurrar. fazer.
Aí eu até lembro quando a gente foi montar a clínica, eu falei, ó, eu fiz as contas lá, falei, gente, mas essas contas não tá batendo. Eu falei, qual que é o sentido da gente terceirizar esse serviço se hoje, para a gente contratar o profissional, fica mais barato? Aí, de repente, só que o espaço nosso não dava, né? Eu falei, Paulo Sérgio, vamos... Aí eu falei, antes de eu falar Paulo Sérgio, eu falei, nós vamos... Falei, Adriano, Vamos montar arruma um lugar para a gente atender a clínica. Passou meio-dia, o Adriano já daquela doidura dele. Daí eu falei, já arrumei um lugar aqui. Aí eu fui ver, o Paulo Sérgio estava até viajando. Falei, Paulo Sérgio, nós arrumei um lugar. Falei, quanto que é o aluguel? Falei para ele, falei, não, espera aí, quando nós chegar, nem ver. O Paulo Sérgio foi lá, até gostou do local, falou, ó, o aluguel aqui é 3 vezes mais, nós não tínhamos caixa para isso. Falei, não tem problema, nós trabalhamos 3 vezes mais. Mas eu tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo, que o Paulo Sérgio, ele já identificou na hora ali. Falou, não, ele tá muito convicto disso. E muitas vezes foi isso. Aí por quê? Porque eu bati em cima daquela tecla, porque eu já estava certo na minha cabeça que dava certo. E de repente as coisas foram encaixando tudo certinho. Então foi várias vezes. De repente, a hora que foi entrar o E-Social, falou, ó, não vai prorrogar mais. Agora eu vi, porque isso vinha prorrogando desde 2014. Falei, agora vai sair. Falou, Sérgio, então nós precisamos dar jeito. Falei, só que o sistema nosso não vai atender, né? Precisamos arrumar outro sistema. Aí falou, por fim ele conversou até com o programador, falou, vai demorar um tempo. Falei, não tem jeito, vamos arrumar. Aí eu falei, certo, então vamos. Aí a gente começou a analisar, falei, é esse. Aí a gente começou a atender e o negócio sempre foi assim. Às vezes eu ia desenfreado, o Paulo Sérgio segurava. Falei, não, peraí, agora tem que segurar. Aí, de repente, falei, não, eu não vou, ele não vai me segurar dessa vez. E eu ia. E hoje, então, a MSP tem as 2 unidades, né? Que tem a medicina do trabalho, que é onde o funcionário precisa fazer os exames para poder ingressar numa empresa. E também a parte de assessoria, treinamentos, que é o que vocês... É o outro prédio, que é o prédio da segurança. Nós somos uma empresa completa. Se tratando de área de saúde do segurança do trabalho, nós somos uma empresa completa com todos os treinamentos possíveis. E qual que é o endereço, Silvio, para quem não sabe aonde fica ainda, né? Eu já sei. Da parte todos os 2 prédios ficam na Floriano Peixoto. Da medicina 1734 e da segurança 1655. Tá? Então, quando a pessoa... Isso, todos os 2 na Floriano Peixoto. Bem ali no centro, né? Ali no centro mesmo. Até tem um parceiro nosso ali do lado, a Lab Center, né? Lab Center, verdade. Tá junto conosco ali. E ali é a parte que nós fazemos atendimento para o cliente ali. Até quem tiver curiosidade pode nos visitar lá, tomar um café com a gente lá, que vai ser muito bem-vindo. É isso aí, senhor Paulo Carrion. A mensagem que eu deixo... do nosso podcast? Demais, né? Muito, muito. Que delícia. A mensagem que eu deixo é... Acredite nos seus sonhos. Acredite mesmo. Porque o que é acreditar nos seus sonhos? Nós precisamos ter sonhos. Sim. E nós precisamos nos conhecer das nossas capacidades. Existem 6 princípios que Napoleão Hill sempre traz. Primeiro, desejo, decisão, fé, perseverança, mastermind, quem vai te acompanhar, quem vai te ajudar, e um planejamento muito organizado. E para isso você precisa, é o que eu falo, busca o autoconhecimento. Porque você se conhecendo, a única maneira de você conhecer Deus é você se conhecendo. Para você se conhecer Deus, você precisa se conhecer. Quem vai conhecer quem? Porque ele está dentro da gente, Está dentro da gente. Nós e Deus somos uno. E essa força divina é que nos impulsiona a realizar todas as coisas. Jesus disse, nada é impossível para aquele que crê. E o que nós buscamos, então, é a promessa de Cristo. Nada é impossível para aquele que crê. E a primeira pessoa que você precisa acreditar é em você mesmo. Tem Provérbios 4:23 que diz: cuide bem do teu coração, porque dele provém a vida. O que quer dizer? Cuide bem do seu sentimento. O que você sente é o que você é.
É o que você entrega. Você entrega. Você cria a sua realidade. Você cria pelo pensamento. O pensamento gera um sentimento. O sentimento gera a ação. E a ação gera o resultado. Uma consequência. Então tem aquela palavra, entrei-vos na vossa morada e os dois estejam em harmonia. E tudo que pedir será dado. Entrei-vos na vossa morada, dentro de si. E os dois estejam em harmonia. O seu pensamento e o sentimento. E tudo que você cria é seu. Muito bacana. Eu falo, Deus não vai te dar nada mais, porque Ele já te deu tudo. E tudo está dentro de você. Todo milagre que você acreditar Tá aqui. está dentro de você. É só ir tirando. É só você acessar. Por isso você precisa se conhecer, para entender o potencial divino que está à sua disposição. O autoconhecimento é tudo, né? Se você não sabe quem você é, o que você pode ser? Se Não você sabe. não sabe para onde vai, qual caminho você vai tomar. Pois é isso. Mas nós sabemos. Tá aqui dentro. Pessoal, nosso bate-papo chegou ao fim. Foi um prazer estar com o Paulo, com o Silvio e conhecer um pouquinho da história do início da MSP, desde 2012 que eles vêm construindo essa empresa sólida e atualizada e muito preocupada com a saúde, não só dos clientes, mas como da equipe dele, né? Formando todo mundo, dando oportunidade para todos, né? Sim. E a espiritualidade muito presente na empresa de vocês, Sim, né? com toda a equipe. Isso é passado para todo mundo. Isso é muito importante trazer isso em tempos de correria, de loucura, né? A gente vê muitas coisas acontecendo no mundo aí. Então, eu parabenizo de novo a MSP por essas ações com clientes, com colaboradores, com os amigos. Isso. Porque toda vez que nós vamos tomar um café lá, a gente fica 3 horas conversando. Não consegue E é isso. muito gostoso. Não existe conversa rápida lá. Não coloque mais compromissos só para daqui 3 horas, porque o bate-papo vai longe. Ó, e inclusive o Silvio fez o convite, vão lá conhecer a empresa, tá facinho ali de vocês chegarem lá. E, bom, mesmo assim, no final da nossa live está todos os endereços eletrônicos dele, o arroba dos meninos, né, o Instagram deles, da empresa, o endereço e também os patrocinadores do Dialetou. Grande abraço para vocês e, mais uma vez, meninos, muito obrigada pela presença. Eu que te agradeço. Gratidão. Pessoal, até a próxima semana com mais o podcast da Val. Um abraço.